Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da nossa querida e amada Escola Sabatina Viva. Estamos no 101º episódio da nossa história. A Escola Sabatina tem feito a diferença na vida de muitas pessoas e o podcast está aqui para te auxiliar, para te dar argumentos, para que você tire suas dúvidas a respeito do conteúdo da nossa querida lição. A lição deste trimestre, temas do Evangelho de João. Como essa lição tem sido fantástica, queridos. E você está aqui para ter um tempo com Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, porque você tem nos acompanhado, tem nos ajudado, tem divulgado e continue fazendo isso ainda mais, para que o Evangelho possa ser pregado e Jesus ele possa voltar. Queridos, se você ainda não nos deu aquela moralzinha, vai lá no YouTube, @PaulistaLeste, tá vendo o GC aqui no cantinho? Vai lá, clica no sininho e se inscreva no nosso canal para que você possa continuar recebendo as notificações da nossa querida Associação Paulista Leste. E se ainda você não começou a nos seguir nas redes sociais, vai lá, filho de Deus, no Instagram, mips.apl, e você vai ficar por dentro do conteúdo da nossa querida Escola Sabatina, aonde você vai receber todos os cortes, os reels e notificações da nossa amada Escola Sabatina Viva, tá bom? Fique por dentro de tudo isso. Nós estamos aqui na lição 10. A lição 10, o caminho, a verdade e a vida. Trouxemos nossos amigos da semana passada, Pastor Ceribelli. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez, pastor. Louvado seja Deus pela tua vida e pelo teu ministério. Eu que agradeço, pastor Leonardo. É um prazer estar com vocês aqui. Que Deus continue abençoando aí, nos ajudando, né, a buscar estar cada vez mais perto de Jesus através da lição de Escola Sabatina, através do nosso estudo da Bíblia, através do testemunho cristão. Muito obrigado. E pastor Israel, pastor, muito obrigado. Líder de evangelismo lá, juntamente com o pastor Vigílio. O pastor Ceribelli toma conta da área de mordomia, saúde e MAP. Para quem não sabe, é o Ministério das Possibilidades. É isso aí. Que a igreja tem se envolvido cada dia mais nessa área. Muito obrigado e parabéns pelo ministério de vocês. É uma bênção, pastor Léo, que a Escola Sabatina é evangelismo, na verdade. A Escola Sabatina é evangelismo. A missão começa ali. Ali você vê os irmãos amando o estudo da palavra, saindo para proclamar o evangelho. Esse é o intuito de termos a Escola Sabatina. Ela nasceu com o propósito missionário. E estar aqui participando com você é um privilégio enorme. O prazer é nosso. E Ellen White, ela disse que o objetivo da Escola Sabatina é salvar almas. Salvar almas. Não é somente conservar ou ensinar, é salvar pessoas. Se a sua unidade de ação não está salvando, tem que dar um jeitinho aí. O pessoal começar a dar estudos bíblicos. Motive aí, pessoal, que eu tenho certeza que a tua igreja vai ser uma fonte a jorrar de almas para o nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos começar a lição? Vamos fazer uma oração, pedir a bênção do Senhor. Pastor Israel, o senhor pode orar para nós? Senhor, graças te damos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de podermos juntos estudarmos a tua palavra. Amém. A tua palavra, ela é viva, ela penetra dentro do nosso coração a ponto de dividir, mexer nas nossas bases para que possamos estar no caminho da salvação, porque o caminho é Jesus. Amém. Só tu és o caminho da salvação. E por isso, ó Deus, estudarmos a tua palavra faz com que qualquer um de nós possa se ligar a este caminho, esse caminho que é Cristo Jesus. Amém. Nos ilumine agora, Senhor Deus, a estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Verso para memorizar, João capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Esse versículo já deu muita dor de cabeça para alguns aí. E alguns dizem, ninguém verá Deus, né? Nós não vamos entrar dentro desses pormenores, mas se vocês se sentirem à vontade, fiquem à vontade para poder falar. Mas é interessante como Jesus ele começa a falar a respeito sobre a sua pré-existência e principalmente ele se revelando como unigênito de Deus para revelar o Pai. Como que nós podemos fazer esse ensejo da lição de sábado aí para os nossos alunos e professores? Para nós começarmos aqui a falar sobre principalmente sobre esse verso,
Observe que dentro do contexto do Evangelho de João, João está trabalhando a ideia de que os seus da sua comunidade estavam muito longe da cruz e não tinham contato, não tiveram contato com Jesus, aquele Jesus que João sabia, que João tinha contato, que João tinha visto. E ele está dizendo, olha, ninguém viu, ninguém jamais viu a Deus. O unigênito que está junto ao Pai é quem o revelou. Quem é esse unigênito que está junto ao Pai que ele está dizendo? Esse unigênito, ele vai ligar ele ao capítulo 3, verso 16, que diz ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse mesmo unigênito, ele está falando no capítulo 1, verso 18, é Jesus. E esse Jesus é quem vem revelar o Pai. Ele vem mostrar o caráter do Pai. E dentro do tema da lição de sábado, né, ele vai dizer que João está dividido, aliás, o Evangelho de João está dividido em 4 sessões principais. O prólogo, o livro dos sinais, o livro da glória, o epílogo que está no capítulo 21, verso de 1 a 25. Então, a liçãozinha ela vai mostrar que Jesus ele veio para revelar, porque ele esteve lá. Porque ele estava junto do seio do Pai. Pastor Ceribelli. Então, quem revela aqui, né, é o Deus unigênito, né? É quem revela a Deus. Se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus, né? 1 João 4,8 diz, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor, né? E o amor não podia ser de maneira mais clara revelado do que dessa maneira como Deus fez, né? Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, o caráter de Deus é revelado através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, que é o tema da lição dessa semana, né? É só ele que pode salvar. Não tem nem outro nome dado entre os homens. E aqui esse Deus unigênito, né, se referindo ali a João 3,16, né, o Filho unigênito, não é único gerado, né, mas é único na espécie, né, é a singularidade de Cristo, né? Não tem nenhum outro Salvador no mundo. Não tem como a gente ser salvo de outra maneira. Só Jesus é a nossa salvação. Então João quer exaltar isso aqui. E é onde que Jesus ele começa, igual a parte da lição de domingo, o exemplo que ele dá das coisas. Fantástico. Eu acho assim fantástico porque Jesus ele era o cara. Mas ele nunca disse que ele era o cara. Quando nós fazemos nunca precisou dizer, né? Nunca precisou. Às vezes nós fazemos as coisas para que possamos receber os aplausos da vida, né? Uhum. Mexe com o nosso ego, com nossa performance de vida, mas Jesus ele fazia as coisas silenciosamente e principalmente fazer para que as pessoas pudessem entender que ele era um servo para apontar um propósito muito maior na vida de cada um de nós. Como que essa parte do exemplo de Cristo é fundamental para a nossa salvação? Eu lhes dei o exemplo. A pergunta é, ele deu só um exemplo? Não. Ele deu o exemplo de poder. Quando ele olha para o céu, ele faz uma oração, Pai, eu oro aqui, porque esse monte de descrentes que estão ao redor do túmulo de Lázaro, eu oro só para que eles possam entender que eu estou orando aqui. Mas ele olha para dentro da sepultura, aliás, ele olha para aquele local onde tem um corpo lá que está em estado de decomposição, ele diz, Lázaro, olha, eu fico pensando assim, pastores, no tamanho do poder da palavra. A palavra penetra num ser que está lá dentro em estado de decomposição, ela vai penetrando, e quando ela vai penetrando nos seus tímpanes, nos seus ouvidos, que já está em estado de decomposição, ele vai regenerando, ele vai mudando, ele vai transformando ele. Ou seja, é um poder extraordinário. É como Isaías diz, ele habita num local inacessível, mas também habita com contrito de coração. Ele tem poder para estar num lugar onde você não alcança, onde você não consegue chegar. Mas, ao mesmo tempo, ele está baixado, ele está num lugar ermo, num lugar mais baixo que você imagina. Aonde que ele quer esse lugar mais baixo que você imagina? Nos teus pés, lavando os teus pés. Ou seja, ele é poderoso, mas o poder não corrompe Deus. Ele tem poder sobre o poder. Ele tem poder de se esvaziar.
como diz Filipenses capítulo 2, verso 5, tende em vós o mesmo exemplo de Cristo, que sendo Deus, não quis ser ou usar o seu poder em benefício próprio. Eu vejo como muitas pessoas que às vezes sentam em determinadas cadeiras e a cadeira corrompe ele. Ela era uma pessoa sem a cadeira. Na cadeira, agora ela é uma outra pessoa. E você vê que o poder corrompendo a pessoa. Não, Jesus, o poder não corrompia Jesus. Na verdade, o poder fazia Jesus se rebaixar e servir. Isso é fantástico, quando você vê ele lavando os pés dos discípulos e lavando os pés do seu traidor. Não tem, Jesus está mostrando aqui que não tem nada tão humilhante que ele não possa fazer para salvar. Né? Não tem nada tão difícil que eu não seja capaz de realizar pela tua salvação. E aqui a lição, ela procura mostrar, né, que são os últimos momentos da vida de Jesus e ele está dando orientações aqui para os seus discípulos. O que faz um discípulo? Aquilo que o seu mestre faz. Né? Ele está simplesmente dando para eles aqui mais um outro ajuste ali, né, para eles entenderem qual que é o propósito da vida deles daqui para frente. Né? Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Né? Vocês vão falar em meu nome. Vocês vão ser meus representantes. Né? Aquilo que eu fiz aqui, vocês vão fazer lá e vão levar para o mundo todo. Essa é a igreja, o nascimento da igreja. Então Jesus está orientando eles aqui. Ó. A igreja, ela tem que representar Cristo direitinho, do jeito que ele está ensinando aqui. Com humildade, mas com determinação. Mostrando que não tem nada difícil demais que a gente não possa fazer por uma alma. Né? Palavras sábias. Palavras sábias. Você usou uma coisa que eu achei muito interessante. Não é nada que façamos que é demais para salvar uma alma. É isso aí. Jesus fez. Foi assim que ele viveu. Né? E se a gente quer ser discípulo dele, aí a gente podemos imitar o exemplo. Pois é, e a gente olha às vezes na igreja para as pessoas e diz assim, não vale a pena investir em fulano. É jogar pérola aos porcos. Esse já era, pastor, não tem como. Pois é. Me lembro, pastores, de uma cena que nós estávamos evangelizando uma pessoa, aliás, fazendo evangelismo numa igreja, que todo dia tinha um bêbado deitado no banco de trás, no último banco da igreja. E as pessoas começaram a se incomodar. É lógico que trazia certo incômodo. E ele ficava dormindo lá, dormindo. Às vezes ele dava uma olhadinha e voltava a dormir. Era só a igreja abrir que ele entrava. Aí os irmãos, não, vamos tirar. Não, vamos deixar. Não, vamos tirar, vamos deixar. No final é incrível. Na quinta-feira, quando o pastor Robson Menezes, na época, fez o apelo, ele se levantou. E todo mundo achou que ele estava se levantando para ir embora. Ele se levantou e foi lá na frente. Aí ele falou assim, olha, eu ouvi tudo que vocês estavam falando. Eu quero me batizar. Aí, mas como assim? Lógico que ele não foi batizado naquela campanha. Não foi batizado ali. Devido a algumas situações que nós estávamos vendo. Ele foi batizado meses depois. Mas ele entendeu a mensagem estando ali dentro. E aí, o que nós olhamos nesse episódio do exemplo de Cristo é que, aqui está relatado no penúltimo parágrafo, o significado da ação de Jesus está relacionado a quem ele era. Quem a igreja é. A igreja que nós estamos dizendo não é paredes, é você. Você representa a missão de Cristo. Você está também, o seu exemplo é em servir, não servir dando uma cama, não servindo dando um alimento, mas dando a salvação, para que essa pessoa realmente seja restaurada para a eternidade. Sabe? Muitas pessoas confundem missão com você fazendo um trabalho social. Trabalho social, como diz Ellen White no livro Atos dos Apóstolos, a igreja foi estabelecida para servir, mas a sua missão é pregar o evangelho, é levar salvação. Então, muitas vezes nós confundimos a ação social com a ação de pregar o evangelho. E assim, fiquei pensando aqui
Que lição Jesus deu para Judas, né? Foi como dizer para ele, amigo, você pode se perder, você tem o direito de decidir isso. Mas você não vai se perder porque fui eu que desisti de você. Muito bom. Foi você que desistiu de você. Eu vou até o fim. Muito bom. Eu sou capaz de qualquer coisa para te salvar. Né? E de fato fez. Exatamente. Jesus chegou até a morte para salvar. Não foi ele que desistiu, foi Judas que desistiu. Né? E você que está aí ouvindo a gente hoje, está vendo aqui, pense nisso. Se você se perder um dia, vai ser porque você desistiu, não porque Jesus desistiu de você. Muito bom. E a promessa de que Jesus nunca desiste é que ele vai voltar. Amém. Exatamente. Esperança. Essa é a maior prova. João 14 é um dos capítulos mais esperançosos, comentados, comentados e esperados. Para onde eu for, vou levar você também. Eu quero te levar. Pois é. Muito bom, muito bom. Eu quero que você esteja comigo, né? Eu já estive com você, Mas agora eu quero que você esteja comigo. Eu já fui morar na sua casa, agora você que vai morar na minha. Na verdade, essa casa é também o coração, né? Eu já montei um tabernáculo aí com você. Agora eu vou trazer você para a minha congregação. Certamente voltarei. Quando nós olhamos a lição, a própria lição dizendo que na expressão grega, que vai falar aqui no penúltimo parágrafo, virei é uma expressão que é uma ação contínua, parece, né? Está no tempo presente, venho, estou vindo. É como se ele estivesse dizendo para você, viva como se cada dia fosse o último dia da tua vida. E a expressão que ele usa é, não se turbe, não fique perturbado, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, e a expressão casa é cômodos, é como se ele estivesse falando assim, eu quero trazer você para bem pertinho de mim, porque eu quero continuar esse relacionamento com você. E esse relacionamento ele vai ser interligado através do Espírito, que é o Espírito que dá continuidade à missão. Cristo faz a sua parte, o Espírito continua fazendo a sua parte, mas a ação do Espírito é mostrar que esse mesmo Jesus, ele está vivendo dentro do seu coração. Ele está aqui, apesar de ele estar fazendo uma obra no santuário, mas ele está aqui. E é muito interessante que é para que você tenha esperança. É algo que, como nós já pontuamos aqui, que viver sem esperança nesse planeta é como se você só pensasse em você, em si próprio. E o egoísmo, esse egocentrismo que coloca o eu como o centro de tudo, só traz desgraça, só traz coisas ruins, só corrupção, só coisas terríveis, tenebrosas. E quando a gente olha para isso, você vê uma pessoa vivendo sem essa esperança, que é uma ação contínua à volta de Jesus, e estou vindo, é como se ele estivesse dizendo para você, filho, eu estou vivendo com você até no último dia da tua vida. Mas ali não termina, ali não acaba, porque eu ainda darei continuidade se você simplesmente morrer ligado comigo. Isso é fantástico. Esse morrer ligado com Cristo é como se ele estivesse dizendo, estou com você. Não virei apenas para te buscar, eu já estou com você hoje. E aonde nós temos a certeza que ele, para nós habitarmos no lugar que não foi acessível ao ser humano, num dos quartos, num dos quartinhos, num dos quartos que ele foi preparar, nós temos que reconhecer que ele é o caminho, que ele é a verdade e a vida. Tem uma frase que eu aprendi uma vez que um pastor disse assim, não existe coroa, não existe vitória se você não passar pela cruz. Pois é. Não tem outro caminho. É reconhecer o papel de Cristo, o que ele fez por você e o que ele pode fazer ainda para você estar com ele por uma eternidade. Como que a gente trabalha esse contexto? Que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, pastores. Eu vou atrasar um pouquinho a sua lição aqui, ir. só para comentar uma coisa que, Fala à vontade, que me chamou a atenção aqui, que é o João 14:1, né? Quando ele diz assim, não se turbe, né? Não se desestabilize. Ele sabia que os discípulos iam passar, sabiam que as dificuldades têm a tendência a desestabilizar a gente, mas a verdade de que Jesus vai voltar tem que manter a gente no eixo. Equilibrado. Né? Tem que manter a gente firme ali, ó. Não pode deixar ser desestabilizado por nada. Né? Jesus vai voltar. Né? E a partir do momento que ele vem,
a gente então colocar a vida nesse rumo, nesse sentido. Porque é fácil a gente desestabilizar. Você perdeu o emprego, você fica, sabe, desnorteado. Você não sabe o que fazer da vida. Jesus está dizendo, não se turbe o seu coração. Crede em Deus também em mim. Na casa do meu pai, é certeza que você vai estar lá. Lá você é bem aceito. Lá você tem um lugar seu. Ali é o seu lugar. Né? Você pode ser excluído de tudo nesse mundo, mas tem um lugar para você aqui. Então confie nisso. Não se deixe desestabilizar. Eu é que estou fazendo a promessa para você. Né? É confiar nessa promessa e viver a vida como quem está salvo, não como quem está perdido. Né? É viver a vida como quem já está desfrutando a realidade do céu, como quem já está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a gente tem que confiar na promessa e viver essa promessa. Porque Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Não tem outro que possa salvar a não ser Ele. Quando eu olho na questão joanina, de João pregando ali para os seus, nós precisamos entender que ele está dentro de um contexto do gnosticismo, dentro das ideologias romanas, das filosofias gregas. Então, há vários caminhos naquela época que para eles era uma... Há indícios que até o ano 300 depois de Cristo, que ainda havia seguidores do Batista, que havia seguidores de João Batista. E quando nós vemos essa ideia, nós vemos aqui que Satanás ele tem poder de abrir novos caminhos. Ele tem poder de abrir novas verdades. Ele tem poder de abrir novas possibilidades de vida, novos propósitos de vida. E Jesus vai dizer assim, eu sou o, não sou os, eu sou o. Observe que a expressão o. Eu sou o único, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe que ele está falando essa expressão de uma maneira dizendo assim, pode existir outros, pode existir vários caminhos. Nós vivemos hoje num contexto religioso muito plural. Muitas denominações cristãs dizendo assim, aqui tem a verdade, aqui tem o caminho, aqui você encontra a vida. Há muitos contextos e Satanás ele é perito em abrir novas portas, abrir novos caminhos, abrir novas realidades ou novas verdades. Só que quando Jesus vem, ele olha para você e fala assim, em mim não há pluralismo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E aí então ele está dizendo claramente para os seus da sua comunidade próximo do primeiro século, dizendo assim, gente, vocês podem estar vivendo várias realidades de caminho, mas Jesus, que viveu lá atrás, há mais de 60 anos, que veio a este mundo, viveu aqui, morreu aqui, ressuscitou e foi para o céu, ele era o único. E ele continua sendo o único caminho, a verdade e a vida. Vocês podem até pensar que ele não está mais com você, mas a Bíblia é o caminho. Ela é a palavra encarnada. Ela é a palavra viva na nossa frente, que indica só um caminho. Não indica vários, só indica um caminho, uma verdade e que te leva para a vida. Eu acho interessante... O senhor já explanou, né, pastor? Não, pode falar, pode falar. Porque quando você vai nessa estrutura de verdade, eu sou a verdade. E Jesus disse, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Ele está falando de quem? Falando dele. Dele próprio. Dele mesmo. E o caminho também, pastor Leonardo, porque aqui ele está dizendo, Tomé está fazendo uma pergunta para ele, está dizendo, Senhor, como é que a gente vai te seguir? O Senhor pediu para a gente ser discípulo. Como é que a gente vai te seguir se a gente não sabe o caminho? E aí ele diz, eu sou o caminho. E para onde é que ele estava indo nesse momento? Para a cruz. A cruz. Para o sacrifício. Tá? Ele está dizendo o seguinte, para você me imitar, você tem que seguir esse caminho. E é o caminho do sacrifício. A lei do céu é a lei do serviço, é a lei da entrega de si mesmo em favor do outro. A lei do céu é a lei do sacrifício próprio. Aliás, sacrifício próprio é a própria expressão, né, do caráter de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Paulo vai dizer, imita Deus como a filhos amados,
andar em amor, como Cristo andou em amor e a si mesmo se sacrificou por nós. O que ele está dizendo aqui é que a gente deve segui-lo no sacrifício, pela salvação dos outros. Está ensinando a viver a vida cristã. Está dizendo, eu vou embora, mas vocês vão me representar nessa terra. Vocês vão ser minha igreja. E a igreja vai fazer o quê? A igreja vai viver para ela mesma? Não, a igreja vai viver para fora, não para dentro. A igreja vai sacrificar a si mesma pelo bem dos outros. Sacrificar o seu conforto, sacrificar os seus dons, seus talentos, a fim de que as pessoas possam conhecer quem é Jesus e ter a salvação para elas. Né? Esse é o que eu imagino aqui que Jesus está falando com essa expressão. Né? Eu sou o caminho. Andai por ele. Né? Vocês vão poder fazer as obras que eu faço, maiores do que essas. Não em grandiosidade, mas em extensão. Vocês vão alcançar cada canto dessa terra. E eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Cumpra isso. É muita prepotência, às vezes, de certos líderes religiosos em dizer assim, nós somos o único caminho. Você tem que vir para cá, você tem que... Ó, Jesus está dizendo assim, você pode até preparar o caminho como João Batista fez, mas nunca ser o caminho. Você tem que indicar pessoas para o verdadeiro caminho. A única coisa que você pode fazer é preparar o coração das pessoas. É muito interessante que João Batista, ele entra num contexto, ele chega para mostrar que o arrependimento é apenas uma porta para a restauração. Ele não restaura logo de início, se você não entrar no caminho e andar nele. Este é o caminho, andai por ele. Observe que a expressão é, este é o caminho. Mas se você só chegou no caminho e parou, a restauração não acontece. Este é o caminho, andai por ele. Faça o que ele faz, né? Exatamente. E uma das coisas que Cristo fez é fazer discípulos. Sem dúvida. Não adianta nada eu ser um excelente professor, eu ser um excelente líder de departamento de igreja, se eu não estou ensinando ninguém a fazer o postulado. Sim. Às vezes, nós confiamos muito nas nossas crenças, as nossas crendices, não na crença, porque a crença é única, é Cristo. Uhum. Mas nos esquecemos que o caminho da verdade, ela tem que passar de geração em geração. Um dia, professor, você aluno, alguém teve que parar um tempo para poder te ensinar a verdade. E por que às vezes nós agora rejeitamos o nosso papel de agora levar a verdade? Pois é, a gente acha que é melhor do que os outros, né? Alguém parou o tempo. Não podemos pensar assim de jeito nenhum. Tem pessoas que estão há 20, 30, 40 anos dentro da igreja e nunca deram um estudo bíblico. Como que é viver a verdade não fazendo a verdade? Porque a verdade, ela se multiplica. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Né? Ele não é de outras nações. É impossível você não fazer alguma coisa. Talvez você não tenha talento para dar um estudo bíblico, pode até acontecer, mas você pode dizer para a pessoa como é que você aceitou a fé, né? O que Deus fez na sua vida. Né? E isso basta. Nós precisamos ser testemunhas, né, do que Deus tem realizado. É para isso que a gente é chamado. Né? Infelizmente, essa esfera de comodismo tem atrapalhado muito o contexto da verdade. Né? Mas é época de comissão de nomeações é que a gente percebe bem isso. Ninguém quer ser nada, né? Todos querem cada um. Não, eu vou descansar esse ano eu prefiro não fazer nada, esse ano... É verdade, todo mundo, se for levar em consideração isso, mas Jesus não levou isso em consideração. Jesus, ele simplesmente veio a esse mundo sabendo tudo o que ia passar. Nós já estudamos isso. Ele conhecia exatamente as dificuldades que ele ia enfrentar, mas ele veio porque sabia que sem vir a gente não tinha salvação. Jesus, ele nada mais fez do que colocar o amor de Deus em prática, não é? Pensar naquilo que o outro precisa mais do que em si mesmo. Pode falar. Assim, entrando assim eu olho e vejo assim como que nós, seres humanos, criamos novas verdades, né? A gente cria e bate o martelo dizendo aquilo ali é verdade. E muitas pessoas olham e falam assim, a verdade, a mesma verdade que é para você não é para mim, é relativo. Né? Isso é muito relativo.
Como que eu posso olhar e falar assim, poxa, se eu olho para a verdade que é Cristo, e relativo a essa verdade, essa mesma ideia de relativismo de verdade, ela pode te escravizar, ela pode aprisionar você. É como se você estivesse sendo aprisionado nas suas ideologias, nas suas filosofias, naquele conhecimento que você não abre mão daquilo para nada. É como se você tivesse fechado naquela caixinha dizendo assim, isso aqui para mim é verdade, ponto, acabou. Eu não quero mais olhar para a Bíblia, não quero mais olhar para aquilo. Sabe, peraí. É sério que você pensa assim? A verdade, ela vai sendo contextualizada em cada contexto social, cultural, e ela vem mudando isso. A verdade absoluta, ela muda cultura, ela muda sociedade, ela muda comportamento. Se essa verdade que você fecha e diz que ela é sua, que você não muda, e ela não mudou você, a ponto de você se tornar um missionário, a ponto de você levar essa verdade para salvar, para edificar, para restaurar pessoas, essa verdade está escravizando você. Porque Tiago diz bem claro, aquilo que eu sei que eu devo fazer e não faço, nisto estou pecando. Observe que conhecer a verdade e guardar para si, não falar, você está pecando. E as pessoas às vezes acham que isso, você pregar, é só um papel de um obreiro bíblico, é o papel do pastor, a obrigação dele, porque ele ganha para isso. Gente, não tem como eu pensar em céu e querer ir para lá sozinho. Achar que vai ter um céu individualizado para a minha vida, do meu jeitinho, do meu querer. Vai ser a minha arquitetura aqui, do meu jeito. E quando Jesus ele coloca as escrituras e a verdade, a partir da lição de quinta-feira, que nós estamos chegando ao fim, Jesus ele coloca o contexto das escrituras configurando ele como a própria escritura também. Jesus ele diz, ninguém tem maior amor do que dar a vida por alguém. Se você quer ser um líder, aprenda a servir em primeiro lugar. Aquele que não ama não pode ver não conhece a Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Jesus ele começa a dar o pano de fundo do plano da salvação e o contexto como que o ser humano ele pode viver nessa terra com expectativa de viver a verdade na sua plenitude, não de uma forma subjetiva diante dos meus conceitos e as minhas teorias. Como que a gente pode apresentar isso para os nossos queridos aqui? As escrituras e o contexto da verdade que é primordial para a vida de um cristão. É viver aquilo que Cristo ensina, né? E as escrituras estão aqui para mostrar para nós como é que ele viveu, né? Tá aqui. Se você quer um propósito para a sua vida, faça aquilo que Jesus fez. Se você quer se sentir completo, faça o que Jesus fez. Pelo seguinte, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que Jesus está fazendo aqui é refletir a imagem de Deus para o mundo. E está dizendo, faça discípulos, né? Ele está ensinando para a gente como viver a vida cristã. Ele está vivendo os seus últimos dias aqui, orientando seus discípulos e aqueles que viriam depois deles, né? Está bem claro aqui. Ele está ensinando para a gente coisas que a gente precisa fazer na vida para manter ligado à fonte de vida que é Jesus. Ele está dizendo, cumpre o propósito. Nós somos criados por amor e para amar. Nada menos do que isso pode preencher o vazio do coração. Quando o pecado entrou no mundo, abriu um buraco no nosso coração que não tem como preencher de outra maneira, a não ser com o amor de Cristo. E o amor de Cristo está lá em 1 João 3,16, ele diz, nisso conhecereis o amor, em que Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele nada mais quer aqui do que a gente seja um imitador dele, um discípulo dele, fazendo discípulos. Quer que a gente ame e leve as pessoas a amar. Quer que a gente faça tudo o que tiver ao nosso alcance. Que a gente use, agora usando da mordomia, né? Use tudo aquilo que a gente é, tudo aquilo que a gente tem a serviço da sua obra de salvação nessa terra. Essa é a maneira de viver. Esse é o propósito de Deus para a vida da gente aqui. Por isso que ele chamou a gente para ser discípulo, né? Qualquer outra coisa não vai preencher o vazio do coração. Você pode procurar nas drogas, pode procurar nas noitadas, pode procurar no sexo, você pode procurar em tudo que você quiser, poder, posse, prestígio. Você nunca vai conseguir preencher no coração o vazio, porque a única forma de preencher é a gente ser completo novamente. E isso só colocando o amor de Deus no coração. Já vi muita gente que tinha dinheiro demais, muito, e não era feliz.
mas já vi também gente que não tinha dinheiro nenhum e tinha uma alegria que, olha, contagiava a gente. Qual que era a diferença? Uma pessoa que cumpre o propósito. Você pode ser feliz tendo dinheiro e pode ser feliz sem ter o dinheiro também. Você pode ser feliz tendo saúde e pode ser feliz sem ter saúde nenhuma. Desde que você tenha um propósito e saiba que você está cumprindo o propósito que Deus tem para a sua vida. As Escrituras e a verdade, pastores, mostra para nós que essa Escritura, como diz Apocalipse 13, verso 8, que Cristo, ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ou seja, a missão de resgatar, a missão de atrair pessoas para Cristo, ela já foi planejada, ela já estava planejada antes de Deus dizer haja luz. Ele já tinha dito haja cruz. E quando nós olhamos para o livro de Gênesis, capítulo 3, verso 9, quando logo após o homem pecar, nós olhamos Jesus, Deus, entrando no jardim, e a expressão que aparece lá, e chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou, onde estás? A partir daquele momento que Adão e Eva pecam, vai sempre existir pecadores fugindo de Deus. E qual é a missão, a grande missão de Deus? A grande missão de Deus é de novo buscar, trazer essas pessoas para Ele, para trazer de volta para o princípio que é Ele. As Escrituras, na verdade, ela é isso. A grande missão que é apresentada nas Escrituras, que testificam de Cristo, é trazer as pessoas de volta para a origem, de volta para o Criador, aqueles que agora se escondem porque pecam. E observe que quando ele vai dentro do Jardim do Éden, ele não vai para questionar, ele não questiona. Ele entra dentro do Jardim do Éden para perguntar. Porque somente quando você dá a pura resposta àquele que te criou, àquele que te mantém, a pura resposta à pergunta que ele te faz, ali começa a restauração. A restauração começa quando você vem a Cristo, quando você vem até Ele, quando a pessoa vai até a palavra, que ela testifica de Jesus, que é a vida, é o único doador da vida. Quando você vai a ela, não querendo colocar as suas ideias sobre a Bíblia, não querendo reescrever a Bíblia, como muitos aí pensam que precisam reescrever a Bíblia. Quando você vai na sua pureza, entendendo que é Ele que está atraindo você para Ele de novo, então você começa a ser restaurado. Aquele que bebia, não bebe mais. Aquele que fumava, não fuma mais. Aquele que se prostituía, não se prostitui mais. Ele começa a ser uma nova criatura, porque ele veio até Cristo. Porque as Escrituras falam de Cristo que renova, que restaura, que te fortalece. Amém. Pastor Ciribelli, deixa uma mensagem especial para os nossos alunos, nossos professores, sobre tudo aí que bate no teu coração diante dessa lição. Olha, o que eu diria aqui, não é que a gente tem que procurar estudar, porque Deus está querendo falar com a gente, está querendo abrir o coração da gente, está querendo proteger a gente como uma galinha coloca debaixo de si os pintinhos, né? E muitas vezes a gente vira as costas para isso. Deus está olhando para a gente, vendo as nossas necessidades e está procurando suprir de todas as maneiras. Deus está querendo dar a verdade para o coração da gente, quer que a gente coloque essa verdade, entronize essa verdade no coração. Quer que a gente coloque a Deus como primeiro e mais importante na vida, né? E a gente vivendo assim, certamente vai viver muito mais feliz e melhor, mesmo nesse mundo de pecado. E logo, logo na vida por vir, né? Tem que estar aí firmes e fortes em Cristo, vivendo a realidade do céu. Amém. Pastor Israel. Jesus certa vez disse assim, vocês, escribas e fariseus, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Eram detentores da verdade. Pastores, eu tenho comigo a seguinte ideia, eu quero deixar isso para os nossos irmãos. Nós não somos defensores da verdade. Nós somos proclamadores da verdade. Deus nos chamou para proclamarmos essa verdade. É triste dizer, mas tem muitos que querem defender a verdade. Deus não te chamou para defender. Deus chamou para você viver e proclamar. Proclamar a restauração que Cristo fez em você. E através de você, Ele quer restaurar outras pessoas. A lição da Escola Sabatina, o estudo, é nada mais, nada menos, não para você se encher de conhecimento, mas para você estudar e se esvaziar, cumprindo a missão. Amém. Muito bem, queridos, chegamos ao fim de mais uma lição. Que Deus abençoe vocês, pastores.
muito obrigado pelo carinho, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Vocês foram uma bênção aqui para Nós nós. que agradecemos. Eu agradeço do fundo do coração. Vamos terminar com uma oração? Pastor Sem dúvida. Ceribelli, pode orar para nós? Podemos, claro. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esses momentos de estudo da Tua Palavra. Como sempre, o Senhor nunca decepciona a gente. Toda vez que a gente abre a Tua Palavra, o Senhor traz inspiração para a vida da gente. Ajuda-nos, Pai, a continuarmos buscando e sendo alimentados pelo Teu Santo Espírito. Amém. Cuida, Senhor Deus, aqui desse programa, desse podcast que o pastor Leonardo dirige, que ele possa, Senhor Deus, continuar produzindo frutos para o reino eterno. Cuida desse teu filhinho, todos aqueles que estão aqui envolvidos, em especial, Senhor Deus, aqueles que são aqui responsáveis por esse estúdio. Olha, Senhor, por cada um desses teus filhos, abençoa e guarda, perdoa os nossos pecados. Te pedimos e agradecemos, não porque mereçamos, mas porque confiamos em nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, chegamos ao fim. Que Deus te abençoe, que te proteja, que você tenha uma ótima semana na presença de Jesus. E semana que vem tem mais. Lição 11, se Deus quiser.